Olá, pessoal. Neste vídeo, nós queremos falar sobre componentes conectadas. Nós vamos explicar o conceito e vamos mostrar como trabalhar com esses componentes na prática, utilizando a biblioteca Networks. Bom, então aqui nós vamos começar importando a biblioteca, como sempre, né? E nós vamos criar um grafo, tá? Aqui nós estamos utilizando uma função particular para a criação de um grafo aleatório, tá? Um grafo do segundo modelo de Gilbert. Se você não sabe o que é isso, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo um link para o nosso blog falando sobre o modelo de Gilbert. Mas basicamente a gente cria uma rede com 100 nós, tá? Onde a probabilidade de ligar cada nó é de 1%. Muito bem, né? Esse 0,01. Bom, depois que a gente cria essa rede, a gente exibe ela aqui com essa função nx.drawSpring. Né? Essa função é similar ao nx.draw. A diferença é que aqui eu estou passando um layout específico, certo? Que é esse layout Spring. A gente viu alguns outros layouts nos vídeos anteriores. Bom, a rede gerada é essa daqui. E aqui o que interessa para a gente? Observe que nós temos vários nós, né, que ficaram desconectados, dado que a probabilidade é baixa, né, de conexão, mas eu tenho um conjunto de nós que ficou conectado em um grupo aqui. Esse grupo é justamente a componente conectada. Então, ela é um subgrafo conexo do grafo, né? Então, um subgrafo conexo é uma componente conectada. Eu só tenho uma componente conectada? Não, tenho outras também. Por exemplo, essa outra aqui também é uma componente conectada. Esta outra aqui, ó, formada por 4 nós, temos uma aqui, inclusive, com 2 nós, e por aí vai. Então, eu tenho todo subgrafo que seja conexo, ele é uma componente conectada, independente do seu tamanho. Né? Nós já podemos dizer até que o subgrafo que tem apenas um nó também é uma componente de tamanho 1, vamos dizer assim. Bom, como é que eu capturo essas componentes conectadas? Como é que eu recebo essas componentes a partir do grafo, né, utilizando a biblioteca Networks? Bom, aqui a gente está usando a função Connected Components, okay? É bem direto, né? Passando o grafo. Okay? Então, isso aqui vai retornar para mim um gerador, tá? Um generator de Python. Esse gerador, então, para que eu pegue as componentes, eu preciso fazer uma iteração sobre ela. Né? Então, eu faço aqui, ó, for. Para cada componente dentro desses componentes, eu vou pegar o tamanho delas. Tá? E aqui eu estou montando, então, uma lista com o tamanho de cada uma. Para que isso? Para que eu possa exibir aqui num gráfico. Tá? Eu fiz aqui um histograma, onde eu mostro, olha, eu tenho uma grande quantidade de componentes de nó 1, né, de tamanho 1, só tem um nó, mas eu tenho outras componentes, né, de tamanho um pouco maior. Tá? Inclusive, uma componente bem grande aqui, né, que é aquela maior, tá? Que ela tem em torno de 41, 42 nós ali. Okay? Ao todo, nós temos 49 componentes nesse gráfico. A ideia de componente conectada é interessante para redes complexas, porque é muito comum, dentro de uma rede complexa, a gente ter uma grande componente que ela engloba a maioria dos nós, mas não todos. Tá? Bom, mas como é que eu pego, então, essa grande componente? Né? Essa maior componente? Bom, aqui tem um jeito bem direto. Eu uso a função max, tá? E onde eu passo como chave o tamanho do conjunto de nós, né? Então, veja que eu vou passar nx connected components, que é um generator, tá? Só que, como eu estou jogando para a função max, ela vai investigar cada um desses conjuntos de nós e vai pegar o maior, tá? Aqui, então, eu estou imprimindo, você vê que ele imprime como um conjunto de nós, né? Então, 4, 5, 7, então esses são os identificadores, tá? Os rótulos dos nós. Bom, mas eu não quero só os nós, eu quero também as arestas entre eles. Então, para conseguir as arestas, ou seja, para conseguir o subgrafo realmente, eu utilizo uma outra função, g.subgraph maior, né? Ou seja, eu estou passando essa variável maior, que contém o conjunto de nós, para a função subgraph. E isso cria um subgrafo, tá? E eu faço aqui, na verdade, uma cópia dele, para se eu quiser trabalhar com ele, modificar, alterar os rótulos ou alguma coisa assim, tá? Nesse caso aqui eu não vou fazer nada disso, eu vou apenas exibir. Né? E aí, se você observar, essa figura é muito similar. Né? É claro que os nós vão estar numa posição diferente, tá? Mas ela é justamente aquela componente conectada que nós vimos aqui em cima. Okay? Bom, então, basicamente, era isso que a gente queria mostrar. Né? A gente vai deixar aí na descrição também um link para um post no nosso blog explicando sobre o que é essa componente conectada, né? Dando mais informações. Então, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. Obrigado por ter assistido.